Graças a Deus, graças a Deus, Deus seja louvado. Queridos, nós nesta noite vamos para o Evangelho de São João. Dá para vocês verem aí, né? Evangelho de São João, capítulo de número 6, onde fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história é muito interessante mesmo, porque o Senhor pega poucos peixinhos e pães e multiplica para muita gente. Que Deus nos oriente nesta noite na ministração da sua santa palavra. Queria que você prestasse muita atenção. Essas palavras que eu estou dando aqui, eu estou procurando falar de maneira bem tranquila para que todos possam compreender de fato e de verdade a palavra de Deus de maneira mais simples. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Sempre você vai encontrar nos evangelhos esta expressão, mar da Galileia. Não é exatamente um mar, mas eles conheciam como um mar chamado Mar da Galileia. É um grande lago, entendeu? Que é o de Tiberíades. Era chamado Mar da Galileia e também Mar de Tiberíades, entendeu? Por uma questão de um homem chamado Tibério, tal, é outra coisa lá, não interessa aqui no momento. Não interessa tanto. Verso 2. E grande multidão o seguia. Jesus tinha muita gente que seguia-o por vários motivos. Você encontra nesse texto vários tipos de seguidores de Jesus. Não é o caso também aqui. Jesus tem aqueles que lhe seguem por questões espirituais, outros seguem por questões materiais, outros ficam com raiva quando ele fala, outros ficam alegres quando ele fala. Não é o caso aqui. O caso é que uma grande multidão seguia Jesus. Essa multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Está vendo aqui? Que era uma multidão que sabia que Jesus fazia cura divina e essa multidão seguia. Aí o texto de João diz: porque essa multidão seguia Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus ainda hoje, irmãos, ele faz isso aqui. Ele opera sobre os enfermos. Eu me lembro de minha mãe, que tinha uma forte dor de cabeça e Jesus curou milagrosamente. Me recordo de minha filha, que tinha um problema seríssimo de pele e Jesus curou milagrosamente. É assim que Jesus faz. Mas também não é questão aqui dos enfermos. O que está em pauta é a multiplicação dos pães e dos peixes. Versículo de número 3. E Jesus subiu ao monte, era costume de Jesus sempre ir ao monte, e ali ele se assentou, e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus ensinava, irmãos, aos seus discípulos, gostava muito de ensinar assentado. Parece-me que Jesus usava essa estratégia para dar a entender que, para ficar melhor, para se relacionar com o povo, entendeu? Então, em cima do monte, ele assentou-se com seus discípulos. Versículo número 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. A Páscoa, irmãos, era uma festa na época para celebrar a saída do povo de Israel quando estava no Egito. Lembra que eles saíram de lá? Então, quando eles saíram, eles instituíram um período no ano para fazer essa festa aqui chamada de Páscoa, para celebrar, para celebrar aquela saída, aquela libertação. Então, e a Páscoa dos judeus estava próxima, ou seja, a festa da Páscoa, para celebrar a libertação. Hoje a gente celebra a Semana da Paixão, né? É diferente, mas celebra também a nossa libertação do mundo, quando Jesus morreu na cruz. É outro assunto também. Versículo de número 5 diz assim, vamos ver. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão
vinha ter com ele, disse a Filipe. Filipe era um dos apóstolos, viu? Ele disse: onde compraremos pão para estes comerem? Está vendo que Jesus aqui já começa a se preocupar com essa multidão que estava ouvindo sua palavra. Aqui já tem um ensinamento, irmãos, para nós. Olha, Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Está vendo que quem vai ouvir a palavra de Deus, quem vai no meio da multidão para ouvir Jesus, é visto por Jesus? Levantou os olhos e viu. Quem vem com a multidão, irmãos, ouvir o evangelho, está nesse meio aqui, está dentro do olho de Jesus. Ele levanta os olhos e vê. Será se Jesus tem visto você na casa dele, ouvindo sua palavra? Certamente ele está vendo você aí agora. E ele se preocupa com esse povo que está com fome. E ele fala para Filipe, que era um dos discípulos: Filipe, onde é que vamos comprar tantos pães? Onde é que vamos comprar pães para esse povo comer? Irmãos, Jesus está preocupado não é apenas com o nosso espírito, ele está preocupado também com o nosso pão de cada dia. Esse mundo, tem muita gente pregando achando que Jesus só está interessado nas coisas do outro mundo, que ele só está pregando o pão espiritual, mas ele também está preocupado com o pão material. Se você crê nisso, diga um amém onde você estiver, ou simplesmente digite aí, viu? Vamos ver mais aqui, versículo 6, vamos lá. Mas dizia isso para o experimentar. Jesus perguntou a Filipe onde iria comprar pão para aquele tanto de gente comer, mas ele dizia isso, não era porque ele não soubesse onde comprar, onde ia adquirir os pães, era para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus muitas vezes nos experimenta a nossa fé para ver, não exatamente para ele ver, mas para ele demonstrar o quanto que nossa visão é humana, é terrenal. E ele prova isso quando Filipe dá a resposta. Jesus não pergunta onde vamos comprar pão, aí Filipe dá a resposta mostrando como é que ele diz. Filipe diz: olha a resposta humana de Filipe. Ele diz: 200, guarda essa palavra 200, viu? Que eu vou subir lá para o topo do capítulo. Vamos lá para o topo do capítulo. Espere um minutinho que chega lá, viu? Chega lá. Isso mesmo. Lembra da palavra 200 lá? Lembra da palavra 200? Será que não dá para aproximar um pouquinho? Não dá. Lembra da palavra 200? 200 dinheiros de pão não lhes bastaria, né? 200 dinheiros de pão não lhes bastariam para que cada um deles tome um pedaço ou um pouco, ou um pedaço conforme sua versão. 200 dinheiros, irmãos, era muito dinheiro. E então Filipe está dizendo que Jesus quer comprar pão para esse tanto de gente? Pode colocar pão, Jesus, não vai dar não tem onde comprar tantos pães, só se a gente, em outras palavras, compra uma padaria. Aí um dos seus discípulos, André, que sempre andava ao lado de Filipe, né? Era irmão, né? E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, meu Deus, confundem tudo, era irmão de Pedro. Ai, Jesus, era irmão de Simão Pedro. Disse-lhe, preste atenção, quando Filipe disse: onde vamos comprar? Só se comprar uma padaria, em outras palavras. Aí um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse a Jesus: está aqui um rapaz, um jovem, um adolescentezinho lá, um menino, que tem 5 pães de cevada, quero que você preste atenção a isso, e 2 peixinhos,
Mas que é isso para tantos? Quer dizer, André toma a palavra e diz: Senhor Jesus, olha, Filipe já lhe disse que não tem como comprar pão para esse povo todo. Se fosse para dar um pouquinho, um pedacinho a cada um, o que fazer? Não tem condição. Então André disse: Senhor, mas aqui perto de nós tem um rapaz, um jovem, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Quer dizer, Filipe tinha dito: nem que compre uma padaria não dá. Aí André disse: aqui tem 2 peixinhos e 5 pães de cevada, mas o que é isso para tanta gente? Aí não dá para ninguém. Foi um lanche que esse menino trouxe para assistir Jesus pregar. Aí quando desce a fome, esse menino aqui, esse rapaz, ele foi ouvir Jesus pregar. Ele levou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que é que ele pensou? Se Jesus demora na pregação, esse menino era sabido, viu? Pensa no menino sabido. Eu não vou estimular ninguém a levar lanche para o culto, mas depende de cada um, né? Não vou estimular você levar. Não, o culto, a gente já sabe que é 1h30 de culto, no máximo 2 horas, mas olha, às vezes a mãe tem que levar, para levar para a sala das crianças, né? Não na hora lá no santuário, mas leva para um cantinho, a criança está com fome, né? Eu não vou atirar pedra não, querido. Esse rapaz aqui levou o lanchinho e foi a sorte. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia, viu, irmãos? Para eu não estar atirando pedra toda hora. É esse povo que leva a criança. Aí a criança leva chilito, a criança leva balas, leva biscoito. Eu não vou dizer nada. Eu acho ruim quando uma mãe de família leva o lanche das crianças e fica jogando em toda parte dentro da igreja. Mas depende da criança, né? Às vezes tem que servir um lanche, até na sala das crianças. Tem que ter, muitas vezes, um lanchinho ali, não é verdade? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Foi o lanche que ele levou para a escola. Mas isso também não era nada para tanta gente. Jesus, quando escutou isso, Jesus disse, Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quê? De quê, irmãos? Quase 5.000 homens. Irmãos, era muita gente. Quando a Bíblia fala que era quase 5.000 homens, né? Fala de homens casados, não estava colocando as mulheres não, nem as crianças no meio não. Está falando de homens mesmo, não de crianças nem de mulheres. Era muita gente. Aí Jesus mandou que todos se assentassem. E quando Jesus ouviu falar sobre os peixinhos e os pães, Jesus disse: sente aí todo mundo. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. Pegou os pães, né, os peixinhos, e os discípulos repartiram. Vamos ver aqui direitinho para vocês não perderem nenhuma palavra. Olha, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, tantos quantos eles, queriam. Quer dizer, Jesus pegou o pão, os pães, deu graça, repartiu e deu aos discípulos, pão e peixe a todos eles, e os discípulos repartiram a todos que estavam assentados. Igualmente também repartiu os peixes, ou seja, mandou dar peixe e pão para todo mundo ali, tanto quanto eles queriam. Ou seja, comeram e ficaram saciados. E o verso 12 diz: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Jesus disse: recolhei os pedaços
que sobejaram. Recolhei, está vendo? Ó? Recolhei os pedaços, para que nada se perca. Quer dizer, Jesus não gosta de desperdício, ele gosta de fartura. Olha, aqui é a fartura, ó, aqui em cima. Ó. Um pedaço, Jesus deu igualmente os peixes para todo mundo com os pães, quantos eles queriam, ou seja, comeram que se fartaram. Eu poderia colocar aqui, ó, fartura, eu poderia colocar aqui, ó, fartura sim, né, ó, fartura, ó, fartura sim. Jesus é o Senhor da fartura. Agora, recolher os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Agora, desperdício, vocês já sabem, né? Desperdício, estou longe aqui da câmera um pouquinho. Desperdício, vocês já sabem? Desperdício não. Coloque isso na sua cabeça, irmão. Fartura sim, desperdício jamais. Entendeu? Aí quando recolheram, verso 13, vocês percebem aí, recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Ó, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada. Eita, que coisa maravilhosa! Que sobejaram aos que haviam comido. Quer dizer, o milagre aconteceu, todos comeram que se fartaram e ainda levaram 12 cestos cheios de pães para casa. Que coisa maravilhosa! Você crê que Deus faz isso ainda hoje? Crer que é possível o Senhor multiplicar? Eu quero encerrar essa mensagem com uma observação para você que crê no Senhor da multiplicação. Qual foi o grande segredo desse milagre aqui? Que teve não desperdício, mas fartura. Qual foi o segredo desse milagre da fartura aqui? O segredo, gente, está lá em cima. Eu já tratei disso, vou voltar a tratar lá. O segredo está aqui, ó. Deixa eu colocar bem pertinho para você aqui, você não perder nenhuma palavra. O segredo está aqui, ó. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O segredo está aí nesse menino. O segredo dessa multiplicação está aí. Você está entendendo? Esse milagre aconteceu porque esse menino abriu a mão e entregou esses pães ao Senhor Jesus. Confiou esses pães nas mãos do Senhor Jesus. Foi ou não foi? Se esse menino não entrega esses pães nas mãos de Jesus, se esse rapaz fosse um unha de fome, um miserável, mão de vaca, fosse um menino ranzinza, nojento, sem escrúpulo, mal educado, miserável, como já falei, ele jamais te entrega esses pães e esses peixinhos nas mãos de Jesus. E se Jesus não recebe esses pães, desculpem, se Jesus não recebe esses pães, esse milagre não tinha acontecido. Ou seja, o milagre acontece, irmão, quando tem gente de mão aberta, viu? Quando existe alguém como esse rapaz, que resolve muitas vezes entregar do seu próprio lanche, ofertar seu próprio lanche ao Senhor Jesus. Eu fico pensando, irmãos, que hoje a gente, para fazer um lanche, para 2 da casa da gente, uma pizza e um refrigerante, meu Deus, R$50. Isso é praticamente a oferta do Monte Moriá que eu estou recolhendo, né? Praticamente, é ou não é? Aquela oferta para o Congresso das Senhoras que eu estou pedindo, seria esse lanche desse rapaz aqui. Seria um lanche seu. Você seria capaz de oferecer para essa obra um lanche?
um lanche, praticamente um lanche, que é nesse rapaz. Esse rapaz era tudo que ele tinha, mas eu sei que não é tudo que você tem. O seu lanche de R$50 é como se fosse uma pizzazinha de um refrigerante ou 2 refrigerantes, sei lá, você sabe. Ofereça esse lanche, faça o que esse rapaz fez. Você acha que esses 12 pães, esses 12 cestos que sobraram lá embaixo, esse rapaz não recebeu nada? É claro que ele também comeu no meio daquela multidão. Imagina a alegria desse menino. Ele levou só para ele e agora tinha para ele e para todo mundo ali. Irmão, quem dá recebe. Eita, namagandarabaxaia. Lebascuraxanagadabassúria. Imagina esse rapazinho, agora, meu Deus, eu trouxe esse lanche só para mim e agora está comendo eu e todo mundo aqui, ainda estamos levando para casa. Que negócio é esse? Segredo? Esse rapaz pegou o seu pão e o seu peixe, o seu lanchinho, e entregou nas mãos de Cristo, sem questionar. E Jesus pegou isso aqui e multiplicou para todo mundo. Gente, é a mesma coisa que Jesus faz hoje na nossa vida. Irmãos, ofereçamos a oferta do Monte Moriá. Davi ofereceu aqueles 50 ciclos de prata. Eu estou pedindo essa oferta para o mês que vem, que é o equivalente a esse lanche aqui. Entendeu? Então, se você não fez o voto da oferta do Monte Moriá, faça agora. Como Davi ofereceu 50 ciclos de prata, que representa também o lanche desse rapaz, você pode nessa noite prometer a Deus: Senhor, eu vou oferecer o meu lanche para a tua obra. Olha, irmãos, esse rapaz beneficiou 5.000 pessoas. Sua oferta, irmão, você sabe quantos vão ser beneficiados com ela? E a oferta gera multiplicação. Essa oferta desse rapaz gerou multiplicação. Então, una essa oferta com a oferta de Davi, a oferta do Monte Moriá. Lá foram 50 ciclos de prata e eu estou pedindo uma oferta de R$50 até o mês que vem, dia 10 de setembro, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai unir aquela palavra com essa. E essa oferta do Monte Moriá hoje representa para a glória de Deus esse lanche desse menino. E você vai fazer um voto agora comigo, ao meu lado. Comigo que eu digo é sobre minha ministração, tá certo? Deixa eu vir mais para cá um pouquinho, afastar mais para trás um pouquinho, para vocês prestarem atenção. Vocês vão fazer essa oferta agora, fazer esse voto sob a minha ministração. Se você está me assistindo agora nessa live e deseja fazer esse voto, a da oferta do Monte Moriá, que agora é a oferta desse lanche dessa criança, então você vai colocar a sua mão aqui com a minha. Coloque sua mão aqui com a minha. Você coloca a mão em cima da minha, pela fé. Aleluia. E você vai fazer o voto do seu lanche, que é a oferta do Monte Moriá, R$50. Você entendeu? Se você falar disso amanhã para alguém, se ele não ver esse vídeo, ele não vai entender nada. Só quem ouve, quem mergulha nos mistérios de Deus é que entende. Quem não está ligado não entende nada. E paciência, né? Se você não fez o voto, coloque agora a sua mão aqui com a minha. Olha aqui, ó. Viu? E você vai fazer o voto agora da oferta do Monte Moriá. Faça isso comigo agora. Se você não fez, faça. Não é obrigado você depositar amanhã. Você só precisa depositar até o dia 10 de agosto, meu querido. Vamos lá, que eu vou lhe consagrar sua vida agora para Deus multiplicar o seu lanche. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta hora eu coloco minha fé em ação e te suplico, abençoe-me. Eu faço contigo um voto do meu lanche para a tua obra, do Monte Moriá, igual a Davi. Mês que vem, Senhor, até lá eu me comprometo em enviar para esta obra uma oferta de R$50. Me honre, meu Pai, porque eu estou fazendo isso pela fé que eu tenho no teu nome, para a tua glória. Amém. Queridos, o voto está feito. Nós vamos agora passar para outra parte dessa live e em seguida eu venho para explicar melhor como você faz o depósito. O propósito aqui foi você fazer o voto. Como você depositar é a coisa mais simples do mundo.
Deus abençoe, vamos continuar para a glória do Senhor Jesus. Aleluia.